E aí, pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho de processo hoje, conforme o prometido. Queria ver com vocês hoje das ações possessórias. Há um vídeo aí onde eu falo de ações possessórias. O título é ações possessórias, mas eu falo das não possessórias. Eu falo de embargo de terceiros, enunciação de obra nova, eu falo das petitórias em geral, a vistoria ad perpetuum rei memória, que não tem artigo de lei para ela, mas é algo muito importante para esse procedimento criado aí pela doutrina, pela jurisprudência, tá bom? Hoje eu quero tratar com vocês de ações possessórias propriamente ditas, tá ok? Eu gostaria de iniciar dizendo a vocês sobre o artigo 1210 lá do Código Civil. É possível que durante uma invasão de um esbulho ou de uma turbação, a turbação não se perde a posse, mas pelo esbulho se perde a posse, que o proprietário ou possuidor promova a autotutela e ali ele, com um esforço próprio, moderado, ele estanque aquela invasão, aquela turbação, de forma que é possível que a coisa seja resolvida pela autotutela. Mas cuidado, use com moderação, tá bom? Algumas características principais das ações possessórias que eu gostaria de destacar com vocês é a fungibilidade. Fungibilidade entre as ações possessórias, mas veja bem, entre a reintegração e a manutenção não vejo problema, mesmo porque o artigo 554 já diz isso. A propositura de uma ação possessória por outra não obsta que o juiz receba da ação e dê prosseguimento, dê a tutela possessória pretendida. Pois bem, eu tenho uma preocupação enorme, a doutrina também tem, com a fungibilidade com o interdito. Porque, veja bem, na turbação e no esbulho, eu tenho a reintegração e manutenção. Está fácil de compreender a fungibilidade, porque eu posso ter um complicador em saber se é turbação, se é esbulho. Isso pode gerar alguma confusão mesmo, vencível essa dificuldade. O juiz recebe como ele melhor entender e dá a proteção possessória. Mas no caso do interdito é só uma ameaça, e você confundir ameaça com o ataque direto, seja por turbação, seja por esbulho, eu acho algo complicado. Tome muito cuidado com esse tipo de fungibilidade. São ações que podem ter cumulação, sem perder o seu caráter de procedimento especial, sem perder o seu caráter possessório. Então você pode acumular perdas e danos, frutos, e inclusive pleitear uma multa para o caso de novo esbulho, turbação, e para o caso do interdito proibitório, multa para a eventualidade de concretizar o ato do qual você temia. Nós vamos falar do interdito com calma ao final. São ações de rito dúplice. O que é rito dúplice? De característica dúplice, de caráter dúplice. Eu gosto de explicar o seguinte: onde as alegações do autor e as alegações do réu não precisam ser justapostas ou contraditórias. Contraditórias no sentido contraditório e ampla defesa, tá ok? Não precisa haver uma contraposição entre uma alegação e outra. Vai valer a melhor prova. De quê? Da posse, da sua condição de possuidor para aquele
terreno, aquela questão que está sendo discutida. Então, às vezes eu digo o seguinte: o autor pode seguir o seu caminho, o réu segue o seu caminho, sem que haja necessidade de contestar pontos específicos. Você está revel nessa questão. Ela é dúplice. Então, você pode tocar a sua demanda independentemente da alegação do outro. Claro, mas é claro que você vai observar o que o outro diz e promover ali a sua defesa. A questão da exceção de domínio. O que é exceção de domínio? Isso no Código 73 dá uma dor de cabeça, mas agora pacificou. Não pode usar como defesa a dizer que eu sou proprietário, isso não pode mais, tá bom? Não pode mais. Isso justamente para diferenciar a questão das ações possessórias das petitórias, tá ok? Então, está revogada aquela súmula 487 do Supremo Tribunal Federal. Então, durante a ação possessória, você fica vedado, artigo 557, é proibido manter uma alegação de propriedade. O que você faz, então? Termina a possessória e depois faz a sua petitória, tá ok? Eu continuo dizendo a vocês que há dois procedimentos possessórios. Um deles é o que a gente chama de força nova e o outro força velha. O que é força nova? É quando a ação é intentada antes de transcorrer o prazo de 1 ano e dia do ato agressor à posse. A turbação ou o esbulho ocorre e antes de 1 ano e dia, você impetrando a ação, você está fazendo uma ação de força nova. Qual que é a ideia disso? Veja bem, você toma ciência, claro, isso a partir da ciência, você toma ciência que sua terra foi invadida. E vai ficar dormindo ali no ponto por mais de 1 ano? Isso não. Isso não. Então, se ultrapassar 1 ano e dia, aí você vai cair na chamada força velha, ok? Ou seja, quando transpõe esse prazo de 1 ano e dia. Dentro desse prazo de 1 ano e dia, o rito é especial. Por que é especial? Por causa dos requisitos da liminar. Os requisitos da liminar se alteram. Quais são os requisitos para você ter uma liminar possessória no rito especial, na força nova, antes de 1 ano e dia? Você tem que provar, artigo 561, a posse, a turbação ou esbulho, a data da turbação e esbulho e a continuação da posse, embora turbada na sua de manutenção, e a perda da posse no caso de reintegração. Esses são os elementos. Isso dá especialidade ao procedimento, você encontra aqui nesse momento. Por quê? E a liminar é um caráter possessório propriamente dito. Vencido esse prazo, você já não tem mais o caráter de liminar possessória. A liminar passa a ter um caráter de tutela provisória, no caso, tutela antecipada, que as tutelas provisórias são divididas em cautelares e antecipadas. Cautelares é outra coisa, aqui é antecipada. Então, além desses requisitos do 561, você tem que fazer a prova lá 304, que é o risco de dano ao processo, verossimilhança das alegações, fundo boniuris, periculo e mora. Além dos requisitos do 561, você tem que acrescentar lá a questão do 304, ok? E o rito vai seguir o rito comum, pela força velha, pela força nova, essa especialidade, tá bom? Quanto à competência, é interessante ver que ela é tratada
é direito real. Nós estamos aqui tratando de direito real porque a competência é o foro de situação do imóvel. Mas veja bem, existe uma natureza de direito pessoal nas ações possessórias, quando se exige a outorga uxória para o manejo e defesa da ação. Então, se o possuidor turbado ou possuidor que tenta turbar, aquele que vai emitir-se ali na posse de forma agressora, também precisa da outorga uxória. Isso aí é direito pessoal. Então, para a competência, direito real. Para a defesa, manejo da ação, direito pessoal. Tomar cuidado com isso aí, pode existir alguma confusão a esse respeito, tá ok? Sempre lembrando a vocês que isso aqui, essa aula, é só um resumo. Só um resumo daquilo que a gente faz presencialmente. Geralmente eu gasto 2 ou 3 aulas de 1h40 cada uma para passar todos os tópicos de ações possessórias, tá bom? Que a gente está fazendo só um remembers do que é principal. Sobre legitimidade, bom, o legítimo é o possuidor, que é turbado, esbulhado ou ameaçado. Porque se ele fizer alegação de propriedade, ele não está no ramo das possessórias, está lá nas petitórias. Então, se alegar na inicial, eu sou proprietário, tenho direito das minhas terras serem protegidas contra invasão, você está fazendo alegação petitória. Você não está em ramo possessório, não. Tá ok? O espólio pode ser? Pode. Agora, tomar cuidado numa questão. Só existe espólio, já falei isso, inventário e partilha, até a partilha. Efetuada a partilha, a figura do espólio desaparece. E cada herdeiro faz a proteção possessória por sua conta e risco. Tá ok? Mas enquanto não ocorrer a partilha, eu não sei geograficamente para quem vai o imóvel, aquela parte ali do imóvel que está turbada, invadida ou ameaçada, enquanto eu não souber isso, o espólio quem promove defesa. No caso de condomínio, em aulas eu cito vários exemplos, qualquer condômino pode defender a posse comum. Passivo. Legitimados passivos. É o agressor à posse. Agora tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado o seguinte. Tem aquela pessoa que recebe ordens para ir em determinado lugar. Ó, estou te dando uma ordem para que você construa um muro ali. Você vai construir um muro ali. Isso é caso clássico de turbação. Você vai construir um muro lá. Pedreiro não, gente, que vai pagar por isso. É quem deu a ordem de construção. Agora, olha a diferença. Quando é uma construtora, a construtora, ela fez o projeto. Ela que delineou os limites da obra que ela está construindo. Ela tem a responsabilidade técnica, né? Aquela anotação de responsabilidade técnica que é protocolizada geralmente no município e no Conselho de Engenharia e Arquitetura, o ART. Aí essa construtora passa a ter responsabilidade solidária com o proprietário daquele imóvel vizinho que está adentrando o seu imóvel. Tem responsabilidade solidária com aquele que contratou a construtora. Então tem que tomar cuidado com esse detalhe. Aí o engenheiro entra na mesma ordem também. Ele detém conhecimento técnico suficiente para não turbar e não esbrulhar terreno alheio àquele para o qual ele foi contratado para construir, para edificar. Então ele tem responsabilidade, corresponsabilidade, tá ok? Contra a fazenda pública,
contra a Fazenda Pública pode mover ações possessórias? Sim, claro. Mas não será deferida a liminar sem antes ouvi-la. Ok? Vamos lá. A petição inicial é o 319 mais o 561, nós já falamos. Então, o 319, fatos, direito, pedido, provas, básico. Mais o 561, provar a posse, provar a turbação, esbulho, a data da turbação e do esbulho. E a continuidade da turbação e do esbulho ou a efetiva ameaça ao adentramento da terra no caso do interdito. Tá ok? Liminar possessória. Bom, ela tem natureza de tutela antecipada. Uma natureza de tutela antecipada, tutela provisória, na categoria antecipada, não é cautelar, isso, conquanto traz para o início do procedimento um provimento que, em situações normais, deveria ser pronunciado ao final. Se nós estivéssemos num rito comum, você pede, vencida a mediação, conciliação, contesta, instrui, o juiz decide o final. O que nós temos aqui nessa liminar? Ela tem uma natureza de tutela antecipada, mas requisitos diferentes, reitero aqui, 561. Tá ok? Então, os requisitos são diferentes, então não posso chamá-la, isso é uma tutela antecipada. Não. Isso é uma tutela possessória, tá bom? Quando que o juiz pode dar essa tutela possessória? De plano, imediatamente, lá pelo 562. E alertando para quem chegou nessa altura aqui dessa aula, eu quero fazer uma outra aula fazendo uma análise artigo por artigo das possessórias, tá ok? Por isso eu estou citando pouco artigo aqui, estou fazendo noções gerais de possessória, depois nós vamos entrar artigo por artigo. Muito bem. O juiz pode decidir de plano pelo 562. Se estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deverá. No outro vídeo, nós vamos fazer uma aulinha de português, eu pelo menos relembrar o nosso português, deverá. Já aproveita e faz uma leitura lá e vê qual o tempo verbal desse deverá. Na audiência de justificação, tendo audiência de justificação, o juiz pode deferir na audiência ou após terminada a audiência, diz, olha, eu vou analisar, depois eu faço essa audiência de justificação, depois eu faço a análise liminar e intimo o autor e cito o réu. Bom, surge uma questão sobre essa audiência de justificação no seguinte aspecto. Ela pode ser requerida de ofício? Ora, nós estamos em tempos de uma interpretação constitucional do processo. O processo como uma construção democrática. Processo enquanto construção democrática. E veja bem, nesse sentido, e aliado àquele preceito, né, que o juiz é o destinatário das provas, mas ele pode produzir provas, isso é importante, ele pode sim, a meu sentir, e me perdoe quem pensa diferente, ele pode requerer sim, de ofício, uma audiência de justificação. Alguém vai dizer, mas justificar o quê? O autor já apresentou as provas, entendeu que está bem, não requeriu audiência de justificação. Por que é audiência de justificação? Prova testemunhal. Documental já juntou na inicial. A prova documental já está junto. Já está na inicial, não precisa de mais nada. Mas a prova testemunhal tem que ser produzida numa audiência e a audiência de justificação vem aí para isso. Mas de repente o juiz pode, olha, traz algumas testemunhas aí, eu não me convenci ainda. Não vejo problema algum. Ok? Muito bem. Aí, outra questão que decorre. Qual o prazo da contestação? Prazo é 15 dias. Quando começa a contagem desse prazo? Quando o juiz defere de plano, em instante,
medida possessória, ele manda citar o réu a partir daí 15 dias. Audiência de justificação. Se tem audiência de justificação, duas circunstâncias. Primeira, o juiz decide durante a audiência, na ata da audiência já coloca defiro e indefiro. A partir dali, inicia o prazo de contestação. O juiz não decide na audiência de justificação. Ele vai levar o processo para casa, estudar e tudo mais. A partir da citação do réu, dessa medida, inicia-se o prazo. Simples assim, viu, gente? Simples assim. Não caiam em pegadinhas aí de professor maldoso que vai querer fazer grandes complicações a esse respeito. Recurso dessa decisão, agravo de instrumento. Ponto. Ah, meu Deus, mas eu perdi o prazo, não agravei. Não tem problema. Eu não disse que tem um caráter de tutela provisória, antecipada? Ora, alterando as circunstâncias, o juiz pode alterar a liminar. Então há um juízo aí que você pode fazer uso, que é chamado de juízo de retratação. Faça o agravo de instrumento e pede o juiz para retratar. Ele pode ou não retratar. Vencido o prazo de agravo de instrumento, alterando as circunstâncias, você pode pedir o juiz novamente para que ele reveja ele próprio a decisão por alteração das circunstâncias de fato. Não estou falando aqui que o juiz, você está recorrendo a decisão para o próprio juiz. Isso é absurdo. Eu jamais falaria uma pataquada dessa. Mas é necessário que você mostre para o juiz que aquelas circunstâncias lá do 561 alteraram e você pede nova decisão. A sentença é executiva, lato sensu. Tão logo sentencia o processo em definitivo, determinando derrubada de muro, retorno das cercas ao local, retirada de pessoas, isso executa-se de imediato e de plano. Ok? Bom, mais 3, 4 pontinhos que eu quero tratar para vocês aqui para encerrar e depois nós vamos para a aula, um outro vídeo que eu quero analisar mais aqui artigos por artigo. É possível ao réu fazer o pedido de retenção de benfeitorias. O que é isso? Acontece ali a invasão, o esbulho, o réu constrói uma obra ali, ele pode dizer, olha, eu na derrota, tudo bem que eu saia do terreno, mas eu deixei obras lá que valorizam o terreno. Então eu quero que essas benfeitorias me sejam ressarcidas. Imagina, um lote vago, sem muro. Então o esbulhador, aquele que desapossa, constrói muro, edifica lá uma casa, um cômodo de aluguel, que possa gerar aluguel, renda, uma obra. Ele é condenado a retirar. O muro valorizou o terreno, essa obra valorizou o terreno, isso tem que ser, imagina que ele faz terreno inclinado, ele faz uma terraplenagem, isso é valorização de terreno, ele pode pedir a retenção dessas benfeitorias. Penúltimo ponto, litígio coletivo. E aqui deixei isso por último, até mesmo para nós podermos refletir com mais cautela. Olha, o código, na análise artigo por artigo que nós vamos fazer, prestigiou muito esse estudo. Nós vamos ver o negócio de citação e popularidade da existência da ação, nós vamos ver isso com bastante cautela e bastante zelo. E bem, em 1973, quando o Alfredo Buzaide redigiu o código que vigorou até 2015, as invasões não eram múltiplas. Não tinha MST, para citar um exemplo de órgão, né, que é mais conhecido aí, que costuma invadir terras. Não existia isso.
A invasão era unitária, uma pessoa invadia, uma família invadia e tudo mais. O mundo mudou. Então, grandes grupos, né, essas que pregam aí a utilização social da propriedade, etc. e tal, começaram a invadir e fizeram grandes invasões. Começaram lá no Vale do Paraíba, São Paulo, e expandiu-se para o Brasil inteiro. Nós temos invasões na Amazônia, de todos os estados, né, que ocupam a grande floresta amazônica, grandes invasões ocorrendo ali, e invadem também terras que se discute se são produtivas ou não. Isso ocorre, o código trata disso. Nós vamos ver na próxima aula algo a respeito, ok? Por fim e por último, eu repeti um pleonasmo horroroso, né? Mas tudo bem, eu não edito essas aulas, tá bom? Não tem ninguém atrás aí dessa câmera, isso que é do jeito que sair aqui, vai, tá ok? Mas para encerrar, o interdito proibitório é um medo, mas é um medo fundável, é um medo crível, é um receio de verdade que alguém invada as suas terras. Eu mesmo promovi interditos proibitórios, né? Então o pessoal falava assim, agora é o mês do trabalho, nós vamos invadir as terras em prol do trabalhador, vamos usufruir dos latifúndios que estão parados, não sei o quê. E na região, principalmente aqui em Minas Gerais, invadia uma fazenda e já cantava a pedra, olha, vamos invadir a outra. Semana que vem nós vamos invadir a outra terra. Então o pessoal já assustava. Os proprietários, na condição de possuidores que impetravam a ação, já assustavam. Meu Deus, já deram entrevista lá no jornal, na rádio, local, dizendo que vão invadir as terras. Então já criava esse receio, esse temor, e nós impetrávamos o interdito proibitório, o que era sempre deferido no sentido de citar essas pessoas para não invadirem a terra sob pena de uma multa, tá bom? Com o interdito proibitório, a ressalva é o seguinte: no início da aula eu falei que eu acho muito difícil a fungibilidade do interdito proibitório com a manutenção e a reintegração. Mas, feito o interdito, ou seja, não ocorreu nem esbulho e nem turbação, mas feito o interdito, aqueles citados promovem um ato, eles desobedecem o interdito e promovem um ato, você não tem necessidade de fazer uma ação de reintegração ou manutenção. Você prossegue na ação de interdito. Tá ok? Pedindo uma liminar agora para reintegrar ou para manutenir a posse, de acordo com o ato que ele praticar. Porque enquanto eu estou com medo, no interdito eu tenho medo que ele entre na terra, que ele me faça algum mal. Ele pratica o mal é um esbulho ou uma turbação. Então você verifica e prossegue-se para pedir uma tutela possessória, uma liminar possessória, para que você seja reintegrado ou seja manutenido conforme o caso. Tá ok? Pessoal, então encerrando essa aula, me perdoem, não faço edição de vídeo, que saia isso mesmo. E na próxima eu quero tratar com vocês aqui no código algo mais artigo por artigo, até mesmo para complementar essa aula com novidades, ou para que nós relembremos o que foi dito nessa aula, que eu chamaria de uma introdução de noções gerais, que nós identifiquemos na letra da lei, no artigo por artigo, aquilo que foi dito aqui. Tá ok? Muito obrigado, até a próxima.